Há momentos em que o céu parece calado, mas a criação inteira está gritando. O mundo está acelerado demais para perceber. E enquanto distrações nos cercam, há um sussurro profético ecoando entre as páginas da Bíblia. Um alerta silencioso que muitos não conseguem ouvir. Ele não aparece nas manchetes, nem nos púlpitos mais populares. Mas está lá, escondido em textos antigos, em profecias ignoradas, em códigos que foram deixados para quem realmente estivesse desperto. Há um padrão que se repete nas Escrituras. Antes do juízo, sempre vem o aviso. Antes da tempestade, Deus fala. E Ele sempre fala primeiro aos que têm ouvidos espirituais. Em Amós, ele diz que, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, por que tantos estão cegos? Por que tantas vozes estão em silêncio diante do que está prestes a acontecer? Livros como Joel, Abacuque e Sofonias são ignorados por muitos, mas neles repousam alertas tão urgentes quanto as trombetas do Apocalipse. Em Joel, lemos sobre um tempo em que a terra treme, o céu se escurece e um exército que não é humano invade o mundo. Em Abacuque, Deus denuncia uma geração corrupta que confia em sua própria força e que será surpreendida por um tipo de juízo que eles jamais imaginaram. Sofonias fala de um dia da ira do Senhor, onde pratas e ouros não salvarão ninguém. O que poucos percebem é que essas palavras não estão presas ao passado. Elas foram escritas para atravessar o tempo. Estão voltando como ecos que se intensificam a cada passo em direção ao ano que se aproxima. 2026 carrega em si mais do que uma virada no calendário. Carrega sinais, convergências, pressões espirituais, sociais e naturais que apontam para algo decisivo. Quem está prestando atenção percebe que as placas estão se movendo, as estruturas estão cedendo, e um novo ciclo profético pode estar se abrindo. Mas não será um ciclo visível aos olhos naturais. Será como nos dias de Elias, quando a voz de Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. E esse sussurro já começou. A pergunta é: você ainda consegue ouvi-lo? Porque os que estiverem adormecidos espiritualmente serão pegos de surpresa. Mas os que estiverem vigilantes entenderão que o tempo de se posicionar chegou. Não com medo, mas com discernimento. Não com desespero, mas com revelação. Este vídeo é um chamado, um alerta, uma convocação para enxergar o que está oculto nas entrelinhas da Bíblia e nos eventos que estão se desenrolando agora diante dos nossos olhos. Porque talvez 2026 não seja apenas mais um ano, talvez ele seja o ano decisivo, o códice oculto de Jeremias, a mensagem que foi selada. Enquanto muitos abrem a Bíblia procurando promessas de bênçãos e conforto imediato, há livros inteiros ignorados como se estivessem selados, e entre eles, talvez nenhum seja tão misterioso quanto o livro do profeta Jeremias. Esquecido por muitos, rejeitado por seu próprio povo em seu tempo, Jeremias foi a voz solitária que anunciou a destruição iminente quando todos preferiam acreditar em paz e prosperidade. Mas, e se parte de sua mensagem ainda estiver selada, à espera do tempo certo para ser revelada? No capítulo 30, Jeremias registra que o Senhor ordena que ele escreva todas as palavras ditas em um livro da consolação, mas, paradoxalmente, cheio de julgamentos. Logo em seguida, vem uma expressão enigmática: eis que vem dias, uma fórmula profética que em várias passagens está conectada com os últimos dias, e o que se segue são visões, oráculos e sinais que não se encaixam apenas na invasão da Babilônia, mas que parecem saltar para o futuro, para um tempo em que Israel estaria de volta à sua terra e um tempo de angústia, como nunca houve, viria sobre o mundo. Esse trecho é como um códice oculto,
onde as palavras falam com múltiplas camadas. Há referências a um tempo de dor de parto, à restauração de Israel, à queda de líderes corruptos e ao surgimento de um líder justo da descendência de Davi. Alguém que reinará com justiça e que será chamado de Senhor, Justiça Nossa. Não se trata apenas de eventos históricos. É um retrato profético que parece ecoar no cenário atual. Alianças frágeis, conflitos se intensificando no Oriente Médio e um anseio global por um salvador político que una, traga estabilidade e seja visto como redentor. Mas há mais. Em Jeremias 36, há um evento tão dramático quanto simbólico. O rei Jeoaquim recebe o rolo com as profecias de Jeremias. E à medida que os trechos vão sendo lidos, ele corta parte por parte com uma faca e joga no fogo. O que essa cena representa? O desprezo pela revelação, a tentativa humana de silenciar a palavra que confronta. E o mais assustador, Deus não impediu. Ele permitiu que o rei queimasse o rolo, mas depois ordenou que tudo fosse reescrito e acrescentou ainda mais palavras. Essa dinâmica revela algo profundo. Quando os homens rejeitam a palavra, ela não desaparece. Ela volta com mais força e muitas vezes ela se oculta, se esconde, esperando o tempo determinado para cumprir o que foi anunciado. Isso é o que leva estudiosos a considerarem que Jeremias contém mensagens proféticas que foram reservadas especificamente para tempos como o nosso. Tempos em que a corrupção atinge níveis intoleráveis. Tempos em que falsos profetas proliferam com mensagens de prosperidade enquanto a ruína se aproxima. Tempos em que a Babilônia espiritual se reergue com força. E há ainda um detalhe curioso. Em manuscritos antigos, algumas versões do texto de Jeremias aparecem em ordens diferentes e com capítulos que não existem em outras cópias. Fragmentos descobertos em Qumran, por exemplo, revelam versões mais curtas ou diferentes em estrutura. Isso levou alguns a levantar a hipótese de que certas partes foram deliberadamente ocultadas, reorganizadas ou mantidas em segredo. Não como uma teoria conspiratória, mas como um mistério divino, como se Deus estivesse espalhando pedaços de um quebra-cabeça profético em diferentes tempos e lugares, esperando que pessoas com discernimento os unissem. E qual seria o código final? O que Jeremias realmente viu? Talvez não tenhamos ainda todas as peças. Mas o que já foi revelado aponta para algo urgente, um juízo iminente que virá sobre nações que se esqueceram de Deus. Uma purificação sobre os líderes religiosos que se corromperam. Uma restauração futura que será precedida por um tempo de dor, mas também de preparação. E, acima de tudo, um clamor para que os sentinelas acordem, voltem aos muros e anunciem. Como Jeremias fez, mesmo que ninguém queira ouvir. Porque quando os rolos forem abertos novamente, não os de papel, mas os selos do Apocalipse, talvez as palavras de Jeremias ressoem com mais força do que nunca. Não como uma voz do passado, mas como uma convocação urgente para 2026 e para o que pode vir depois. A quarta besta está despertando. Daniel estava exilado, longe de Jerusalém, quando teve uma das visões mais perturbadoras de toda a Bíblia. Não foi um sonho comum, foi uma revelação carregada de símbolos, imagens violentas e uma sensação clara de que aquilo não dizia respeito apenas ao seu tempo. Entre 4 grandes bestas que surgem do mar, uma se destaca. Não tem nome, não se parece com nenhum animal conhecido. Daniel não consegue descrevê-la com precisão. Ele só consegue dizer uma coisa: ela era terrível, espantosa e extremamente forte. Essa é a quarta besta. Enquanto as 3 primeiras ainda podem ser associadas a impérios do passado, a quarta rompe o padrão. Ela não é apenas política, ela é sistêmica. Ela esmaga, pisa, devora e deixa o que sobra em pedaços. Daniel diz que seus dentes eram de ferro,
Um detalhe que liga essa besta a outro símbolo recorrente nas profecias: o ferro misturado com barro, algo artificial, instável, mas dominante. Um poder que não se sustenta apenas pela força militar, mas por controle, estrutura e imposição. O mais inquietante é que Daniel fica perturbado não com o início da visão, mas com o que vem depois. A quarta besta não desaparece como as outras. Ela evolui, ela muda de forma. Dela surgem 10 chifres, símbolos de autoridade e domínio. E entre eles, um chifre pequeno começa a crescer. Ele fala com arrogância. Ele pensa em mudar tempos e leis. Ele não governa apenas territórios. Ele tenta redefinir a própria ordem estabelecida. Agora pense no mundo atual. Nunca houve uma era com tanto poder concentrado em sistemas invisíveis. Algoritmos que decidem o que você vê. Plataformas que controlam comportamentos. Inteligência artificial moldando decisões humanas. Estados que já não dependem apenas de exércitos, mas de dados, vigilância, crédito social, controle econômico e narrativas globais. A quarta besta não precisa rugir. Ela funciona em silêncio. Ela não se apresenta como tirania explícita. Ela se disfarça de progresso, segurança e conveniência. Daniel viu um poder que pisaria os santos, não necessariamente com perseguição aberta, mas com desgaste contínuo. Um sistema que cansa, sufoca, dilui valores, confunde identidade e redefine o que é verdade. Um poder que não nega Deus diretamente, mas o substitui, que não proíbe a fé, mas a torna irrelevante, que não destrói a igreja com fogo, mas com distração, relativismo e dependência. O detalhe mais ignorado é o tempo. Daniel diz que esse poder atuaria por um período específico. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um ciclo incompleto. Um domínio temporário. Isso significa que a quarta besta não é eterna. Ela cresce rápido, parece invencível, mas já nasce com prazo de validade. E é justamente antes de sua queda que sua atividade se intensifica. Por isso, a pergunta não é se a quarta besta existe. A pergunta é se ela já está em movimento. Se o mundo já entrou na fase em que o controle não vem mais pela força bruta, mas pela integração total do indivíduo ao sistema. Onde resistir não significa morrer, mas ser excluído. Onde discordar não gera prisão, mas cancelamento. Onde a fé não é proibida, mas ridicularizada. Daniel termina a visão vendo algo ainda mais poderoso. Tronos são colocados, o ancião de dias se assenta, livros são abertos, e a quarta besta é destruída não por guerra humana, mas por juízo divino. Isso muda tudo. Significa que, por mais que esse sistema pareça dominante agora, ele já foi visto, pesado e sentenciado. Se 2026 marca uma aceleração global, talvez não seja coincidência. Talvez seja o período em que os contornos dessa quarta besta se tornam visíveis até para quem nunca leu Daniel. E quando isso acontece, a profecia deixa de ser teoria e passa a ser discernimento. A pergunta final não é se a besta está despertando. A pergunta é se você está acordado o suficiente para reconhecê-la quando ela agir como se fosse normalidade. Quando os céus falam em códigos, sinais cósmicos ignorados. A primeira página da Bíblia já anuncia: o sol, a lua e as estrelas não foram criados apenas para dar luz ou marcar o tempo. Gênesis 1:14 afirma que eles servem como sinais, e a palavra hebraica usada ali, otot, carrega o peso de presságios, avisos e mensagens divinas. Desde o princípio, os céus foram programados para falar, mas o problema é que hoje quase ninguém está ouvindo. Ao longo da história, eventos astronômicos sempre estiveram ligados a momentos-chave da humanidade. Eclipses solares e lunares, cometas, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários pareciam coincidir com reinos que caíam, guerras que começavam, líderes que morriam ou mudanças de eras.
Mas o que torna isso ainda mais impressionante é quando esses eventos ocorrem em datas bíblicas específicas, como festas judaicas, e se repetem em padrões matemáticos precisos. Um exemplo recente foi a Tetráde de 2014 e 2015, 4 eclipses lunares totais, todos ocorrendo exatamente em Páscoa e Tabernáculos, 2 anos seguidos. Um fenômeno raro que havia acontecido apenas 7 vezes desde a época de Cristo. E em todas elas, eventos dramáticos afetaram o povo judeu e Israel. Coincidência ou código celestial? Agora, à medida que nos aproximamos de 2026, os céus estão voltando a emitir sinais. Mapas astronômicos mostram que um novo ciclo de eclipses envolverá diretamente regiões ligadas ao cristianismo, incluindo o coração da América e partes do Oriente Médio. Mais do que isso, em abril de 2024, um eclipse solar total cruzou os Estados Unidos. 2 anos depois, em outubro de 2026, outro cruzará a Espanha e o norte da África, formando um X no mapa que liga o mundo ocidental ao mundo árabe. Um traço visível de interseção entre culturas, crenças e futuros proféticos. Mas não é só isso. Alinhamentos planetários estão previstos para ocorrer em padrões que remetem ao livro de Apocalipse. Em setembro de 2017, astrônomos e estudiosos da profecia apontaram para um evento em que o céu parecia espelhar Apocalipse 12. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. A constelação de Virgem, com Júpiter em seu ventre e outras estrelas ao redor, formava exatamente essa imagem. E, segundo cálculos, esse alinhamento não voltará a acontecer com essa precisão por milênios. A criação está tentando dizer algo. Paulo já escrevia em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus se tornam visíveis através das coisas criadas. E Jesus, em Lucas 21, alertava para sinais nos céus que antecederiam tempos de angústia e mudanças drásticas. Então, por que hoje, com tantos telescópios, satélites e inteligência artificial, parece que os céus estão em silêncio? Talvez não estejam. Talvez só estejam falando em um idioma que poucos ainda entendem. O problema não é a ausência de sinais, é a falta de interpretação. Antigamente, profetas viam os céus como parte da revelação divina. Hoje, muitos cristãos consideram essas coisas místicas ou irrelevantes, e com isso, perdem alertas preciosos. Em Joel 2:31 está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso é apenas poético ou uma chave para compreender o que está por vir? 2026 está cercado por códigos celestes. Não há garantia de que algo dramático ocorrerá, mas os padrões estão lá. E quando os céus falam, o sábio para, observa e discerne. Porque talvez Deus ainda use as estrelas para lembrar a humanidade de que, por mais alto que nos sintamos, há um trono acima de todos. E Ele ainda está falando, mesmo que em silêncio. A Guerra Invisível de 2026, o Ano dos Espíritos. Há guerras que estouram nos noticiários, bombas, tanques, discursos inflamados. Mas existem outras que acontecem em silêncio, sem câmeras, sem manchetes, sem exércitos visíveis. Paulo alertou sobre essa batalha em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em 2026, tudo indica que essa guerra invisível estará mais ativa do que nunca. Ao redor do mundo, sinais de um conflito espiritual crescente já são percebidos por quem tem olhos treinados. Não se trata apenas de uma percepção religiosa, mas de uma realidade que até mesmo cientistas e psicólogos têm dificuldade de explicar.
aumento de distúrbios mentais sem causa clínica aparente, surtos coletivos, sensação de opressão em massa e um número assustador de pessoas dizendo sentir que algo está errado, mesmo sem saber o que é. Visões, sonhos proféticos e experiências sobrenaturais estão sendo relatadas com mais frequência por pessoas comuns. Pastores, missionários, intercessores e até indivíduos sem fé religiosa têm falado sobre pressentimentos, aparições e ataques espirituais mais intensos, e essa escalada não parece aleatória. Há um padrão, um movimento coordenado, como se uma nova fase estivesse começando nos bastidores do mundo visível. Profecias antigas sugerem que haveria um tempo de aumento da atividade espiritual antes de eventos decisivos no planeta. Daniel, por exemplo, descreve batalhas entre anjos e príncipes espirituais que determinavam o destino de reinos terrenos. Em Apocalipse, lemos sobre cavaleiros que se movem ao som de trombetas celestiais, abrindo portas para juízos. Mas tudo começa antes, no mundo invisível. E 2026 parece carregar chaves desse despertar. Alguns estudiosos apontam que certos ciclos proféticos, baseados no calendário hebraico, convergem para esse período. O jubileu espiritual, contagens de 70 e 490 anos e até registros antigos dos manuscritos do Mar Morto sugerem que estamos entrando numa fase de grande conflito não apenas físico, mas entre forças do alto e do abismo. A cultura também reflete esse embate. Filmes, músicas, séries e tendências parecem preparar a geração atual para aceitar o sobrenatural, mas de forma distorcida. O oculto virou moda, a possessão virou entretenimento e o que era chamado de sagrado agora é ridicularizado. Esse ambiente é terreno fértil para que entidades espirituais tenham maior influência sobre mentes e decisões. E quanto mais as pessoas brincam com essas portas, mais as deixam escancaradas. Mas há outro lado. O mesmo ano que pode marcar o avanço das trevas, pode ser também o tempo de maior mobilização espiritual dos filhos de Deus. Intercessores têm sido despertados. Jovens têm tido experiências com o Espírito Santo em países onde a fé estava morrendo. Há um exército invisível que também está se levantando. Uma geração que talvez não tenha títulos, mas carrega a autoridade. 2026 será um ano onde decisões espirituais terão peso histórico, porque quando o invisível se agita, o visível estremece. Quem não estiver preparado será levado pelo caos. Quem estiver firme será usado como luz no meio da guerra. Por isso, mais do que previsões, precisamos de discernimento. Mais do que especulações, precisamos de oração. Porque o ano que vem pode não apenas mudar o mundo, pode revelar quem realmente está lutando por ele e contra ele. Quando o silêncio de Deus vira julgamento. A Bíblia revela um padrão perturbador. Antes dos grandes juízos, Deus silencia. Não por fraqueza, mas por justiça. Quando as advertências já foram dadas, quando os profetas já clamaram, quando os sinais já gritaram, vem o silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, é o último aviso antes da queda. Em 2026, há quem diga que estamos vivendo justamente essa pausa sagrada. Um intervalo onde o céu observa, mas não responde como antes. Em Lamentações, vemos Jerusalém em ruínas, enquanto o profeta chora. O Senhor se tornou como inimigo. Lime 2:5. Mas antes da destruição, houve silêncio. O povo orava por livramento, mas o livramento não veio. Por quê? Porque a graça havia sido desprezada por tempo demais. Eles se acostumaram a rejeitar a voz de Deus até que a voz cessou. E quando Deus deixa de falar, o caos começa a falar mais alto. Esse silêncio não é ausência, é julgamento. Um julgamento que não grita, mas pesa. Que não aparece nas manchetes, mas invade os corações.
É o vazio espiritual que paira sobre nações, igrejas, famílias. É o som abafado das orações que não passam do teto. É a Bíblia fechada sobre a estante enquanto o mundo mergulha em trevas. E muitos acham que Deus parou de se importar, quando na verdade Ele está dando espaço para que cada um revele o que há dentro de si. O silêncio de Deus expõe. Ele mostra o que fazemos quando não há mais uma resposta imediata do céu. Mostra se continuamos fiéis ou se revelamos nossa dependência de sinais. Mostra se confiamos mesmo sem ouvir, ou se só seguimos quando tudo vai bem. O silêncio é o teste final dos corações. Em 2026, muitos estão dizendo: por que Deus não fala? Por que Ele não responde? Porque o mundo parece entregue ao próprio destino. Mas a pergunta correta seria: o que fizemos com tudo o que Ele já falou? A geração atual teve acesso à palavra como nenhuma outra. Pregações, vídeos, mensagens, traduções, ensinos. A verdade chegou a todos os cantos. E mesmo assim, a escuridão parece crescer. Talvez porque o silêncio de Deus esteja nos chamando para uma decisão maior. Assim como em 1 Samuel 3, quando a Bíblia diz: naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Estamos entrando numa era em que o discernimento se tornará mais valioso do que qualquer habilidade. Elias ouviu a voz de Deus no sussurro, não no vento ou no fogo. Em meio ao silêncio global, Deus ainda sussurra aos que têm ouvidos atentos. O mais perigoso não é quando Deus castiga, mas quando Ele se cala, porque o castigo corrige. Mas o silêncio denuncia que já passamos do limite. A indiferença espiritual coletiva, o desvio moral sistemático e a zombaria das verdades bíblicas são sintomas de que o cálice está se enchendo. E quando ele transborda, o juízo já não pode ser adiado. Mas ainda há uma chance. O silêncio de Deus é também espaço para arrependimento. É o último intervalo antes da sentença. É o tempo que antecede o toque da trombeta. É o sopro final de misericórdia, dado àqueles que ainda têm coragem de se ajoelhar mesmo sem ouvir uma resposta. Porque às vezes é no silêncio que Deus está mais perto, observando, esperando, sondando. O retorno dos dias de Noé. Mas ninguém está pregando isso. A maioria associa os dias de Noé apenas à imoralidade e à corrupção moral da humanidade. Mas há um detalhe crucial, muitas vezes ignorado, que torna essa profecia ainda mais relevante para 2026. Em Gênesis 6, não se trata apenas de pecado comum, mas de uma distorção profunda da criação. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e geraram uma descendência híbrida, algo incomum, misterioso, e que provocou a ira de Deus. Cristo foi claro ao dizer que os últimos dias seriam como nos tempos de Noé. Mas o que exatamente está voltando? A maldade? Sim, mas também o avanço de tecnologias que desafiam os limites da biologia, da genética, da própria identidade humana. Em laboratórios secretos, cientistas brincam de ser deuses, criando novas formas de vida, manipulando códigos genéticos, combinando inteligência artificial com consciência. Em nome da ciência, estamos tocando em territórios que antes eram considerados sagrados. Nos dias de Noé, a terra se encheu de violência, mas também de uma corrupção que afetou toda a carne. A expressão bíblica não se refere apenas a comportamentos morais, mas a uma alteração na própria essência da criação. Hoje, vivemos a era dos biochips, das edições de DNA, dos algoritmos que preveem e influenciam decisões humanas. O homem está se recriando à sua própria imagem, exatamente como nos tempos de Noé. Além disso, o dilúvio não veio sem avisos. Noé pregou por décadas, construindo uma arca aos olhos de todos, enquanto alertava sobre algo que ninguém jamais tinha visto. Chuva.
O céu estava silencioso, mas o juízo se aproximava. Hoje, as vozes proféticas são desprezadas da mesma forma. Vídeos, mensagens, alertas, tudo tratado como teoria da conspiração ou fanatismo religioso. Mas a arca moderna já está sendo construída, não com madeira, mas com decisões espirituais que selarão destinos. Em Gênesis, também é dito que Deus limitou os dias do homem a 120 anos, e esse número pode ser mais profético do que imaginamos. Se interpretado como ciclos de jubileus, períodos de 50 anos, teríamos 6.000 anos até o tempo do fim, algo que muitos estudiosos bíblicos têm apontado. E esses cálculos estão convergindo justamente nesta geração. A contagem está avançada. A repetição dos padrões antigos é clara. Outro ponto ignorado. Nos dias de Noé, existia conhecimento avançado. Há registros e tradições antigas que apontam para uma sabedoria pré-diluviana que superava até mesmo algumas descobertas atuais. Seria possível que parte desse conhecimento estivesse retornando? Seriam os avanços tecnológicos de hoje um eco das práticas proibidas que antecederam o juízo de Deus? Poucos estão pregando sobre isso porque é desconfortável, porque exige confronto com realidades espirituais profundas, porque denuncia uma igreja adormecida que prefere conforto à preparação. Mas Jesus não fez promessas suaves ao falar do fim. Ele falou de vigilância, de alerta, de discernimento. Os dias de Noé não são apenas uma lembrança, são um espelho. Se 2026 realmente marcar um ponto de virada espiritual, os sinais não virão em formas que o mundo espera. Virão disfarçados de progresso, virão embalados em tecnologia, entretenimento e supostas soluções para a humanidade. Mas por trás do brilho estará a mesma sombra que cobriu a terra nos dias de Noé. O despertar de Israel e o mistério do terceiro templo. Em meio às manchetes do noticiário moderno, onde conflitos, tratados e tensões se acumulam sobre a pequena nação de Israel, algo maior está acontecendo longe das câmeras. Um despertar silencioso, mas profético, está tomando forma. A cada ano que passa, cresce o número de judeus que se voltam às antigas profecias, clamando não apenas pela paz de Jerusalém, mas pelo retorno de algo que moldou toda a fé bíblica: o templo. O terceiro templo não é uma teoria conspiratória nem um mito teológico. Ele é mencionado, sonhado e planejado com precisão. Organizações como o Instituto do Templo, em Jerusalém, já têm recriado vestes sacerdotais, utensílios sagrados, altares e até treinado homens com linhagem levítica para o serviço sacerdotal. Mas o que muitos ignoram é o peso profético disso. A construção de um novo templo não é apenas um projeto religioso, é um marco espiritual que pode inaugurar uma nova era profética. A Bíblia fala em diversos textos de um templo que estaria de pé nos últimos dias. Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra do templo de seu tempo, e isso se cumpriu. Mas o Apocalipse fala de um lugar que seria medido, de um altar, de um espaço reservado. Paulo fala de um homem que se assentaria no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ezequiel descreve medidas detalhadas de um templo futuro, e Daniel aponta para sacrifícios que seriam interrompidos no tempo do fim. Todos esses fragmentos apontam para um cenário que volta a ganhar força agora. 2026 pode marcar um avanço crucial, com movimentos políticos abrindo espaço para acordos de normalização e líderes religiosos se aproximando de diálogos antes impensáveis. A possibilidade da construção do terceiro templo, mesmo que em paralelo ou em coexistência com estruturas atuais, já não é mais algo tão distante. Mas o que torna tudo isso ainda mais misterioso é o que esse templo representaria espiritualmente. Se por um lado ele carrega o anseio de reconexão com a adoração original,
Por outro, muitos estudiosos alertam que pode também se tornar palco de engano. Um templo construído no tempo errado, por motivações erradas, pode abrir portas para a manifestação do homem da iniquidade, conforme descrito em Tessalonicenses. Mesmo assim, os sinais são fortes. Recentemente, notícias revelaram tentativas de transportar a novilha vermelha, um elemento essencial para purificações do templo, algo raríssimo. Outras revelam descobertas de pedras originais, escavações que identificam estruturas antigas do Templo de Salomão, e sacerdotes recitando orações em rituais simbólicos. Tudo parece encenar, aos poucos, um retorno que muitos consideravam impossível. Mais do que uma construção, o terceiro templo é um relógio profético que, quando começar a bater, não poderá ser ignorado. Ele simboliza não só a fé judaica, mas o início de eventos que abalarão o mundo. Sua possível reconstrução não é uma questão apenas de tijolos e pedras, mas de céus e destinos. E enquanto o mundo debate se isso é religião ou política, o livro da Bíblia já deixou pistas suficientes. O que parece estar nas sombras da história pode estar na linha de frente da profecia. 2026, nas sombras do Apocalipse, o que o livro escondeu. Há um mistério cravado nas páginas do Apocalipse que a maioria nunca percebeu. Não se trata das pragas, dos selos, dos cavaleiros ou dos terremotos, pelo menos não diretamente. Trata-se de um padrão escondido, um ciclo oculto que, quando observado com atenção, parece apontar para um período específico da história, o ano de 2026. Não como uma data mágica ou numerologia rasa, mas como o ápice de uma contagem profética iniciada milhares de anos atrás. A Bíblia não lida com o tempo como nós. Seus eventos são moldados em ciclos de 7, jubileus, tempos e metades de tempos. Daniel fala de 1.290 dias, 1.335 dias e até 2.300 tardes e manhãs. João, no Apocalipse, escreve sobre 42 meses, 1.260 dias e 3 anos e meio. Cada um desses números aponta para realidades que se entrelaçam com a história humana. E muitos estudiosos começaram a perceber que, ao retrocedermos a partir de eventos-chave, como o nascimento de Israel em 1948, a retomada de Jerusalém em 1967 e o Jubileu Moderno de 2017, há algo que se alinha para o ciclo seguinte, 2026. Mas o que exatamente o Apocalipse esconde? Em Apocalipse 10, um anjo desce com um livrinho aberto. Ele diz que não haverá mais demora e que os mistérios de Deus estariam prestes a se cumprir. Esse livrinho, que João é instruído a comer, torna-se doce na boca e amargo no estômago, como se revelações doces ao espírito fossem pesadas demais para o coração humano. Em 2026, segundo algumas interpretações, esse livrinho começa a ser aberto de forma irreversível. Alguns estudiosos indicam que 2026 marca o fim de um período profético iniciado com eventos messiânicos anteriores. Outros apontam que o ciclo de 7 anos proféticos, relacionado à última semana de Daniel, poderia ter iniciado secretamente e se tornar visível por volta desse ano, dividindo o período em 2: paz aparente e depois caos revelado. Em linhas gerais, essa marca pode representar a transição entre o tempo da misericórdia e o tempo da confrontação profética. Mas talvez o detalhe mais provocativo esteja no que João não revelou. Em Apocalipse 10:4, ele ouve os trovões, mas é impedido de escrevê-los. Sela o que os 7 trovões disseram. É a ordem divina. O único momento em toda a Bíblia onde Deus manda calar, não revelar. E aqui está a interrogação que ressoa até hoje. O que foram esses trovões? Teriam eles revelado o cronograma exato dos últimos eventos? Estaríamos à beira de ver os trovões se manifestarem, não como palavras,
mas como fatos. Há indícios também que conectam os julgamentos do Apocalipse com padrões naturais. Por exemplo, o terceiro anjo que derrama sua taça nas águas, e elas se tornam sangue. O aumento das contaminações hídricas, crises climáticas e destruição de rios poderia ser uma forma literal desses textos se cumprirem lentamente diante dos olhos de um mundo distraído. Outro exemplo, a marca da besta, que até pouco tempo era interpretada como literal, agora se encaixa com tecnologias de identificação global, criptografia digital e controle de transações. E por que 2026? Porque é o ponto onde múltiplas linhas se cruzam, ciclos bíblicos, avanços tecnológicos irreversíveis, crises globais sem retorno, além de ser um marco no calendário de jubileus e contagem hebraica segundo certos intérpretes. Inclusive, alguns estudiosos do calendário de Enoque, o mesmo mencionado por Judas, apontam para 2026 como o fim de um grande ciclo de 200 jubileus, que começaria no tempo de Adão. Mas o Apocalipse, apesar de tudo, nunca foi um livro de medo. É o livro da revelação, do desvelar, do levantar do véu. Se há algo que ele escondeu, foi apenas para que fosse revelado no tempo certo, quando olhos espirituais estivessem prontos. Talvez agora, nesse tempo que se aproxima, a geração atual seja convidada a ver o que os profetas não puderam ver, e ouvir os trovões que só foram registrados como silêncio. Estamos dentro do livro, e o ano que vem talvez vire a próxima página, o grito que ainda pode ser ouvido, se você estiver acordado. No meio de tudo isso, há um chamado silencioso ecoando, não no barulho das redes sociais, nem nas manchetes dos jornais, mas dentro do coração daqueles que ainda conseguem discernir a voz de Deus no meio do caos. A Bíblia nunca foi apenas um livro de previsões. Ela é um alerta vivo. E mesmo nos seus trechos mais misteriosos, sempre há uma nota de esperança para aqueles que estão despertos. Jesus disse que os dias finais seriam como nos tempos de Noé. Mas ele também disse algo ainda mais sutil, que muitos estariam comendo, bebendo, casando-se, ou seja, vivendo normalmente, como se nada estivesse prestes a acontecer. Esse é o maior engano dos tempos modernos. Achar que o mundo vai continuar exatamente como está. E é por isso que a maioria não ouve o grito. Mas quem está acordado, sente. É um aperto no peito quando lê certas notícias, uma inquietação inexplicável ao ver o rumo do mundo, uma necessidade quase sobrenatural de voltar para Deus, de rever prioridades, de se desligar das distrações. Esse incômodo é o grito, e ele não vem de fora, vem do alto. É o Espírito Santo dizendo, prepare-se. Em Isaías 55 está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ênfase está no enquanto. Haverá um tempo em que muitos procurarão e não encontrarão, não porque Deus os rejeitou, mas porque o tempo da graça terá passado. Assim como uma porta que se fecha antes da tempestade. Talvez 2026 não seja o fim, mas talvez seja o início do fim. E isso faz toda a diferença. É o ano que pode definir sua postura espiritual. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou vai decidir estar desperto quando o chamado ecoar mais forte. Porque aqueles que ouvem agora serão os mesmos que resistirão quando todos os outros desmoronarem. O grito ainda pode ser ouvido, mas não por qualquer um. Ele é como uma trombeta em frequência espiritual. Só responde quem está sintonizado, quem já se rendeu, quem já entregou tudo, quem quer mais do que respostas, quer salvação. Se você sente que isso é contigo, não ignore, porque talvez essa seja a última chance de ouvir antes do silêncio. A Bíblia está viva.
As profecias estão falando. E 2026 não será apenas mais um ano no calendário. Será uma separação entre os que dormem e os que estão prontos. Você está ouvindo? Se sim, então prepare-se. Agora que essa jornada terminou, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa despertar. E se você quer continuar recebendo revelações profundas como essa, se inscreva agora em nosso canal. Aqui, cada vídeo é um convite para enxergar a Bíblia com outros olhos e o mundo com olhos espirituais, porque ainda há tempo. Mas ele está acabando.